Existem mistérios que continuam sem resposta. Não porque ninguém tentou resolver, mas porque desafiam tudo que sabemos. Coisas desaparecem sem deixar rastros. Objetos surgem onde não deveriam existir e eventos acontecem sem qualquer explicação lógica. Hoje você vai conhecer 50 mistérios reais que permanecem sem solução e alguns deles podem ser mais perturbadores do que parecem. Se você gosta de curiosidades que desafiam a lógica, já se inscreve no canal Turma Curiosa, porque o que você vai ver aqui não são teorias da internet. São casos reais, investigados, documentados e, mesmo assim, sem resposta. E a gente começa com um dos tipos de mistério mais inquietantes: desaparecimentos. MH370. Em 2014, um avião com 239 pessoas desapareceu, sem pedido de socorro e sem explicação clara. Dados indicam mudança de rota inesperada. Buscas internacionais foram realizadas por anos e até hoje seu destino final é desconhecido. Mary Celeste. Um navio foi encontrado à deriva no oceano. Tudo estava intacto, sem sinais de emergência. A tripulação simplesmente não estava lá. Nenhum indício de luta foi encontrado e o caso permanece sem solução. Amelia Earhart, uma aviadora, desapareceu durante um voo histórico. Seu avião nunca foi confirmado com certeza. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Nenhuma foi comprovada definitivamente e o mistério continua aberto. Triângulo das Bermudas, uma região com vários desaparecimentos registrados. Aviões e navios sumiram sem explicação clara. Relatos mencionam falhas em equipamentos. Alguns casos foram explicados, outros não. E isso mantém o enigma até hoje. Roanoke, uma colônia inteira desapareceu sem nenhum rastro. Casas estavam intactas, sem sinais de conflito. Apenas uma palavra foi encontrada no local. Nenhum corpo foi localizado. E o destino dos moradores nunca foi descoberto. Voo 19. 5 aviões desapareceram durante um treinamento. Os pilotos relataram desorientação total. Mesmo sendo experientes, perderam o rumo. A comunicação foi interrompida repentinamente e nunca mais foram encontrados. Homem de Somerton. O homem foi encontrado morto, sem identificação. Não havia documentos nem pistas claras. Um código misterioso foi encontrado com ele. Investigações duraram anos, sem conclusão, e sua identidade permanece desconhecida. Missing 411. Pessoas desaparecem em florestas sem explicação. Muitas não deixam qualquer vestígio. Algumas aparecem em locais improváveis. Outras nunca são encontradas. E padrões estranhos são frequentemente observados. D.B. Cooper. Um homem sequestrou um avião e pediu dinheiro. Depois, saltou de paraquedas durante o voo. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma identidade confirmada. E ele desapareceu completamente. Farol Flennan. 3 homens desapareceram de um farol isolado. O local estava funcionando normalmente. Nenhum sinal de emergência foi registrado. Nenhuma pista foi encontrada e o caso permanece sem explicação. Anticítera. Um mecanismo complexo foi encontrado em um naufrágio. Ele calcula eventos astronômicos com precisão. Foi criado há mais de 2000 anos. Tecnologia assim não era esperada na época. E sua origem ainda intriga cientistas. Pilha de Bagdá. Um objeto antigo pode ter gerado eletricidade. Sua estrutura lembra uma bateria moderna. Isso sugere conhecimento avançado, mas não há consenso entre especialistas e o mistério continua. Martelo na rocha. Um martelo foi encontrado dentro de uma rocha. Ela tem milhões de anos. O objeto parece moderno. Isso desafia a lógica histórica e não há explicação definitiva. Esferas de Klerksdorp. Pequenas esferas de ranhuras foram descobertas. Elas estão em camadas muito antigas. As marcas parecem artificiais, mas não havia humanos na época. E isso gera questionamentos. Crânios de cristal. Crânios esculpidos com grande precisão foram encontrados
encontrados. Eles não mostram marcas de ferramentas, mesmo hoje são difíceis de reproduzir. Sua origem é debatida e continuam sendo um enigma. Mapa de Piri-Reis. Um mapa antigo mostra regiões com grande precisão. Algumas áreas eram desconhecidas na época. Isso intriga historiadores. A fonte dessas informações é desconhecida e levanta muitas dúvidas. Disco de Festo, um disco com símbolos desconhecidos, foi descoberto. A escrita não corresponde a nenhum idioma. Várias tentativas de tradução falharam. O significado permanece desconhecido e o objeto continua misterioso. Linhas de Nazca. Desenhos gigantes foram feitos no deserto. Eles só são visíveis do alto. Foram criados antes da aviação. O propósito ainda é debatido e impressionam até hoje. Relógio na tumba. Um relógio moderno foi encontrado em uma tumba. O objeto não pertence àquela época. Isso levanta dúvidas sobre sua origem. Alguns sugerem contaminação do local, mas não há conclusão definitiva. Pedras da Ica. Pedras com gravuras incomuns foram encontradas. Algumas mostram cenas impossíveis. A autenticidade é debatida. Alguns acreditam em falsificação, outros consideram em mistério. Luzes de Esdalen. Luzes misteriosas aparecem no céu de Noruega. Elas se movem de forma incomum, desaparecem sem deixar rastros. São estudadas há anos e ainda não têm explicação definitiva. Chuva de animais. Casos de animais caindo do céu foram registrados. Peixes e sapos já foram relatados. Fenômeno raro, mas real. Há hipóteses científicas, mas nem tudo foi explicado. Combustão humana. Casos de pessoas pegando fogo foram registrados, sem fonte externa aparente. O ambiente ao redor permanece intacto. Isso intriga investigadores e não há consenso científico. Zumbido global. Um som constante é ouvido por pessoas no mundo. Nem todos conseguem ouvir. A origem não é claramente identificada. Teorias variam bastante e o fenômeno permanece misterioso. Relâmpago bola. Esferas de energia foram observadas durante tempestades. Elas flutuam no ar por alguns segundos, podem atravessar objetos, são difíceis de estudar e ainda pouco compreendidas. Efeito Mandela. Muitas pessoas compartilham memórias incorretas. Elas lembram dos mesmos detalhes, mas esses fatos nunca aconteceram. Isso intriga psicólogos e gera debates até hoje. Chuva vermelha. Chuvas com coloração vermelha foram registradas. O fenômeno ocorreu em diferentes locais. Análises apontaram partículas incomuns, mas a origem ainda é debatida e permanece sem consenso. Previsões inexplicáveis. Há relatos de previsões precisas, eventos descritos antes de acontecer. Alguns casos são documentados, outros são questionados e continuam intrigando estudiosos. Tempo perdido. Pessoas relatam perder horas sem perceber, não lembram do que aconteceu. O fenômeno é raro. Há várias teorias, mas nenhuma explicação definitiva. Objetos que se movem. Relatos indicam objetos mudando de lugar, sem intervenção visível. Alguns casos foram registrados. Explicações variam bastante e o mistério permanece. Otzi. Um corpo foi encontrado congelado nos Alpes. Ele viveu há mais de 5.000 anos. Havia sinais de ferimento em seu corpo. Indícios sugerem assassínio, mas o contexto completo é desconhecido. Manuscrito Voynich. Um livro escrito em linguagem desconhecida foi encontrado. Nenhum especialista conseguiu traduzir. Os desenhos são estranhos e detalhados. Nem tecnologia moderna ajudou. E seu significado continua um mistério. Crânios alongados. Crânios com formatos incomuns foram descobertos. Alguns são atribuídos a práticas culturais, outros apresentam características diferentes. Isso levanta questionamentos científicos e o tema ainda é debatido. Anticítera reforço. Um dispositivo antigo extremamente avançado foi descoberto. Ele realiza cálculos complexos. Foi criado muito antes do esperado. Isso desafia a história tecnológica e continua sendo estudado. Mão do deserto. Uma enorme escultura surge no meio do deserto. Ela representa uma mão humana,
Seu tamanho impressiona visitantes, é visível de grandes distâncias e gera curiosidade sobre o seu significado. Túneis antigos. Túneis foram encontrados em várias regiões da Europa. Eles são estreitos e muito antigos, se estendem por longas distâncias. A função não é totalmente clara e sua origem ainda é debatida. Gigante de Cerne Abbas. Uma figura gigante foi desenhada no solo. Ela é visível somente de cima. Sua origem exata é incerta. Há várias teorias sobre seu significado e continua sendo estudada. Esferas da Costa Rica. Esferas de pedra perfeitamente arredondadas foram encontradas. Algumas são muito grandes. A técnica de fabricação é desconhecida. Elas foram feitas sem tecnologia moderna e sua finalidade é incerta. Relógio impossível. Um objeto moderno foi encontrado em um local antigo. Ele não corresponde ao contexto histórico. Isso levanta dúvidas sobre sua origem. Alguns sugerem contaminação do local, mas não há conclusão definitiva. Anomalia do Mar Báltico. Um objeto estranho foi detectado no fundo do mar. Seu formato chamou a atenção de exploradores. Equipamentos apresentaram falhas no local. A origem não foi confirmada e continua sendo investigado. Dyatlov Pass. Um grupo morreu em circunstâncias estranhas na neve. A barraca foi rasgada de dentro para fora. Alguns estavam sem roupas no frio extremo. Havia ferimentos incomuns e nenhuma explicação definitiva foi aceita. Elisa Lam, uma jovem, desapareceu em um hotel. Seu comportamento estranho foi registrado em vídeo. Dias depois, foi encontrada sem vida. As circunstâncias são incomuns e o caso continua debatido. Tunguska. Uma explosão devastadora ocorreu na Sibéria. Milhões de árvores foram derrubadas. Não houve cratera significativa. A causa não foi confirmada e permanece um mistério. Crianças verdes. 2 crianças com pele esverdeada apareceram. Elas falavam uma língua desconhecida. Relataram origem incomum. Com o tempo, mudaram fisicamente. E sua história nunca foi totalmente explicada. SS Uran-Meden. Um navio enviou mensagem de socorro. Toda a tripulação foi encontrada morta. Não havia sinais claros de violência. Pouco depois, o navio desapareceu e o caso permanece misterioso. Enfield. Uma família relatou fenômenos estranhos em casa. Objetos se moviam sem explicação. Vozes eram ouvidas no ambiente. O caso foi investigado e até hoje gera controvérsia. Homem de Taured. Um homem apresentou documentos de um país desconhecido. O país não existe em mapas e ele insistia que era real. Ficou sob custódia e desapareceu sem explicação. Lidmerks, Brasil. 2 homens foram encontrados mortos num morro. Usavam máscaras de chumbo. Havia instruções estranhas ao lado deles. Nenhuma causa de morte foi identificada e o caso permanece sem solução. Sinal UAU. Um sinal forte foi captado do espaço. Durou poucos segundos e nunca mais foi detectado novamente. Sua origem é desconhecida e intriga cientistas até hoje. O último mistério. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda existem perguntas sem resposta. Casos que desafiam lógica e ciência. Mistérios que resistem ao tempo e continuam sem explicação. Talvez alguns deles nunca sejam resolvidos. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara: o mundo ainda guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. E quanto mais a gente descobre, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Agora me conta, qual desses mistérios mais te intrigou? E se inscreve no Turma Curiosa, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais surpreendente.